A gente está prestes a voltar para a Lua, mas esquece tudo que a gente viu naquelas imagens nostálgicas dos anos 60. A próxima missão tripulada não quer só fincar uma bandeira, tirar umas fotos e voltar correndo para casa. O objetivo agora é morar lá, e para que isso aconteça, a ciência está enfrentando problemas que parecem saídos de um documentário de terror psicológico. Desde um bombardeio invisível de radiação no espaço profundo, até a necessidade bizarra de confiar vidas humanas inteiramente a códigos de computador. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos 5 desafios mais absurdos que a humanidade precisa vencer para reivindicar o espaço lunar, usando dados diretos da NASA e da Agência Espacial Europeia. E olha só, o contraste entre o passado e o futuro é brutal. As missões Apollo foram conquistas inacreditáveis, claro, mas eram essencialmente visitas curtas. Era o equivalente a acampar no quintal. Você vai, coleta umas rochas e volta antes que a água e o oxigênio acabem. Agora, na era do programa Artemis da NASA e do conceito da Moon Village da ESA, a conversa é outra. O foco mudou para a sobrevivência a longo prazo e uma logística insana no espaço profundo. É literalmente a diferença entre um acampamento de fim de semana e tentar construir uma fortaleza autossustentável no meio da Antártica, só que milhões de vezes mais hostil. E aí a gente esbarra numa questão que dá um nó na cabeça. A tecnologia está quase pronta, mas a humanidade consegue sobreviver? Foguetes gigantescos como o SLS da NASA, cápsulas hipermodernas, tudo isso já é realidade. Mas a verdadeira batalha aqui é física e mental. O vazio do espaço não é só um lugar escuro e vazio. Ele é agressivo, letal e tenta destruir a vida ativamente a cada segundo. Ponto número 1. O novo paradigma lunar. Ou, como os especialistas chamam, a nossa entrada no espaço 4.0. A Agência Espacial Europeia, a ESA, diz que a gente está vivendo esse espaço 4.0. Isso significa que não existe mais aquele projeto único, rígido, com um cronograma certinho liderado por uma superpotência isolada. Essa tal de Moon Village não é um condomínio fechado pronto para morar. É uma bagunça organizada, sabe? Uma comunidade aberta de cooperação global, onde vários países e empresas precisam se entender no ambiente mais arriscado imaginável. E isso sem ter todos os detalhes resolvidos antecipadamente. E o porquê de todo esse esforço colossal sem precedentes se resumem a um número: 4,5 bilhões. A Lua é uma cápsula do tempo intacta de 4 bilhões e meio de anos. Mas para conseguir fincar os pés lá e estudar isso, a gente precisa de infraestruturas que são pura ficção científica. Estações como a Gateway, com seus módulos Halo, orbitando a Lua só para servir de apoio logístico antes mesmo de a gente sonhar em ter uma base segura na superfície. O que puxa a gente para o segundo desafio. E esse aqui é o nosso inimigo invisível. A radiação no espaço profundo. Aqui na Terra, o nosso campo magnético é um escudo maravilhoso, né? Mas no momento em que os astronautas deixam essa bolha protetora, a coisa fica assustadora. A NASA monitora de perto o que eles chamam de chuvas de partículas secundárias de raios cósmicos galácticos. É um bombardeio cósmico implacável. Sem uma proteção absurdamente pesada, essa radiação destrói o DNA humano direto nas células. Uma tempestade solar severa pode causar envenenamento letal em questão de pouquíssimas horas. Mas tem uma ironia científica simplesmente genial nessa história toda. Ao mesmo tempo em que esses raios cósmicos são a maior ameaça biológica lá fora, a ciência deu um jeito de usar isso a nosso favor. A NASA tem projetos fascinantes que usam exatamente essas chuvas de partículas letais para fazer um mapeamento profundo de pequenos corpos celestes. É como se eles usassem a radiação como um raio-x cósmico gigante para enxergar a composição interna de asteroides e planetas anões. Basicamente, os cientistas pegaram a arma mais letal do universo e transformaram numa ferramenta de exploração absurda. Desafio número 3. Navegação ótica autônoma, ou, em termos mais aterrorizantes, voar no escuro. Imagina a cena e o nível de tensão. O que acontece quando o sinal simplesmente apaga? A gente já tem aquele atraso natural de comunicação de 1 segundo e pouco entre a Terra e a Lua. Mas quando uma espaçonave entra na órbita do lado oculto da Lua, uma parede de rocha maciça corta completamente qualquer contato com o controle da missão. O rádio morre. É o blackout total. Como é que se sobrevive num ponto cego desses? É para isso que existe o projeto de navegação ótica autônoma no espaço profundo da NASA. Nessas zonas de silêncio absoluto, vidas humanas e equipamentos de bilhões de dólares ficam nas mãos frias de um código de computador. O sistema de bordo tira fotos das estrelas e do chão lunar e, completamente sozinho, calcula onde a nave está e para onde ela tem que ir. É ter que confiar cegamente na autonomia das máquinas para não se chocar contra uma cratera. E esse nível de dependência da máquina nos leva direto ao quarto desafio: a autonomia extrema de sobrevivência e o absoluto pesadelo logístico. Pensa comigo. A lógica de uma crise no espaço é implacável. Primeiro, os suprimentos enviados da Terra inevitavelmente acabam.
Segundo, alguma peça crítica de hardware vai falhar em algum momento. E quando isso acontecer, não tem como ligar para a Terra e pedir a entrega expressa de uma peça a quase 400 mil quilômetros de distância. A única saída é a manufatura aditiva in situ, a famosa impressão 3D. Em um marco histórico recente, a ESA conseguiu imprimir a primeira peça de metal direto lá na Estação Espacial Internacional. Conseguir fabricar as próprias ferramentas e componentes a partir do zero no espaço é, literalmente, a única coisa que separa um pequeno contratempo mecânico de uma tragédia fatal. E finalmente chegamos à nossa última parte. Depois de radiação letal, isolamento, perda de sinal e pesadelos logísticos, o que faz tudo isso valer a pena? O arquivo histórico lunar e a recompensa final. As recompensas, do ponto de vista da ciência, são simplesmente gigantescas. A gente precisa testar essas tecnologias de sobrevivência extremas agora para um dia conseguir chegar a Marte, claro. Mas tem mais. A ESA tem o objetivo de instalar um radiotelescópio colossal no lado oculto da Lua. Pensa no peso disso. É um lugar 100% blindado de toda a poluição e interferência de rádio da Terra. Isso vai permitir que a ciência encare as profundezas do universo primitivo com uma clareza que a humanidade nunca teve acesso desde o início dos tempos. E esse é o grande prêmio final, que a visão da ESA para Moon Village resume perfeitamente. A Lua não é só uma rocha cinzenta e morta flutuando no escuro. Ela é um arquivo imaculado da evolução do nosso sistema solar. Como lá não tem atmosfera, não tem vento e não tem placas tectônicas, a superfície lunar preservou perfeitamente os primeiros capítulos da nossa existência cósmica. Explorar a Lua é ter a chance raríssima de ler o diário intocado de como a própria Terra foi formada. A tecnologia para nos levar de volta está ficando pronta, e é mais impressionante a cada dia. Mas a verdadeira batalha é manter a saúde e a sanidade humana num ambiente que tenta destruir a gente o tempo todo. A grande reflexão que fica é a seguinte: o impulso irresistível de explorar o desconhecido será sempre maior do que os riscos desse vazio hostil? Se a oportunidade batesse na porta hoje, teria coragem de se candidatar para uma missão dessas? É de explodir a mente, né? Deixa a opinião nos comentários, não esquece de curtir essa nossa análise e a gente se vê na próxima exploração.